Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Posse e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 9 de novembro de 2022. Vamos, inicialmente, analisar o processo número 41.45.163. Trata-se de um recurso ordinário apresentado por Ambrose Correia Comércio e Produtos Farmacêuticos Limitada. O relator desse processo é o Dr. Galderize Fernandes Teles, e eu passo, então, a ele a palavra para que ele apresente as acusações. Como há pedido de sustentação oral, a patrona está presente para realizá-la, então, após a Dr. Galderize, a gente abre a palavra para ela. Dr. Galderize, à vontade. Bom dia, presidente, aos demais presentes na Câmara. O caso em tela tem 3 itens infracionais. Em relação ao primeiro item, falta de pagamento de ICMS-ST por entrada de mercadorias no estabelecimento, amparadas em documentos fiscais considerados inábeis. O segundo item, o recebimento de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal hábil. Essas entradas de mercadorias também foram amparadas por documentos considerados inábeis. E, por fim, uma obrigação de caráter objetivo, falta de exibição à autoridade fiscalizadora em prazo que foi determinado em notificação específica. Houve um oferecimento aqui às folhas 776 a 796 de defesa administrativa, trazendo como pontos a nulidade em virtude de violação a 142 de CTN, havendo aí falta de precisão e clareza no lançamento fiscal, o apontamento da existência da boa-fé da sociedade empresária, e na ocorrência da infração a ela imputada, tendo em vista que foram realizados os pagamentos das operações em dinheiro, ausência de dolo, fraude e simulação, abusividade de multa e necessidade em relação ao 3.4 da aplicação do 527A pela redução ou relevação da multa. O caso foi analisado pela unidade de julgamento Taubaté, que julgou improcedente o recurso. Chega agora em fase de recurso ordinário, folhas 831 a 856, com a reiteração dos argumentos anteriormente já ventilados e a inserção de um novo argumento de nulidade por vício de motivação e da verdade material. Presidente, são essas as considerações suficientes para a sustentação oral. Obrigado, doutor Galderize. Eu convido, então, a doutora Tamires Caroline Olivetti Albieri da Silva, patrona da autuada, para realizar a sustentação oral. Doutora Tamires, a senhora tem 15 minutos, fique à vontade. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Bom, esse caso, né, ele como bem já falado pelo relator, a recorrente, ela supostamente deixou de recolher o ICMS devido por substituição tributária nas operações realizadas com a empresa Ipanema. Então, a empresa, ela supostamente, e também, além dessa infração, ela teria deixado de exibir o livro fiscal de entrada, o livro fiscal de entradas relativas ao mês de dezembro de 2016. Bom, a decisão ora recorrida, ela padece de nulidade, porque, assim, não foi analisado todo o conjunto probatório trazido aos autos, bem como os documentos que carrearam aos autos. Isso, ele impede, né, o julgador, na verdade, ele está impedido de proferir qualquer decisão que não faça a correta correspondência necessária entre, né, o ordenamento jurídico, o entendimento jurisprudencial sobre a matéria e o caso concreto. E, no caso em tela, não foi analisado todos os pontos necessários para que seja suficiente, né, ao caso. Então, estamos diante de uma violação, né, ao princípio da motivação das decisões. Por essa razão, a recorrente ela pede que seja declarada nula essa decisão, porque ela afronta os preceitos, todos os preceitos, né, trazidos pela Constituição Federal, porque não houve a argumentação suficiente. Então, o auto de infração ele deve ser cancelado. Em relação ao próprio auto de infração, eu preciso destacar que, como falado, né, ele foi lavrado em decorrência da recorrente ter recolhido o ICMS devido à instituição tributária,
Entretanto, o auto de infração, se analisarmos todo o auto de infração, ele é impreciso, né? Então, falta demonstrar os fatos como infracionais, não fica claro o que ensejou a lavratura do auto de infração. E para que o auto de infração ele seja claro, o próprio artigo 142 do CTN, ele fala que compete, né, à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, ele tem que ter todos os requisitos, e a gente verifica que esse auto de infração ele não tem esses requisitos. Então, por si só, ele é nulo. Agora, em relação ao mérito, eu só queria destacar um ponto, que é a situação da inaptidão da empresa, Ipanema. Então, a época dos fatos, com a recorrente, a Ipanema, ela não estava cassada, né? Então, não tem como falarmos de idoneidade do documento, sendo que a época dos fatos, a empresa recorrente não teria como saber. Então, além disso, aos autos nós trouxemos, né, nós colacionamos todas as operações de compras de mercadoria com a empresa Ipanema, que elas realmente se concretizaram. Então, trouxemos as DANFs, as notas fiscais da empresa e todos os pagamentos de todas as operações de compra. Então, não há se falar em idoneidade, né, da documentação. Então, por essa razão que a recorrente, ela reitera na sustentação todos os pedidos feitos em sede de recurso, bem como trazidos em outras peças, e pede provimento ao recurso ordinário. Bom, senhor presidente, é isso, eu fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tamires. Inicialmente, pergunta ao doutor Galderize se tem alguma pergunta para a patrona. Não, presidente. Muito bem. Os demais membros da Câmara, representação fiscal, alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem, eu devolvo a palavra para o doutor Galderize, para que ele apresente o seu voto. E aí, eventualmente, se no momento da discussão houver alguma dúvida sobre matéria de fato, a gente também pode aproveitar a presença aqui da patrona para saná-la. Doutor Galderize, o senhor está com a palavra. Presidente, eu farei aqui uma exposição do voto e já pontuo que ficarei também à disposição para qualquer esclarecimento necessário do que for aqui estabelecido. Eu inicio pelo enfrentamento dos pontos de nulidades. Há um primeiro ponto de nulidade trazido aqui, folhas 834, 837, em virtude da decisão já da unidade de julgamento por vício de motivação e não enfrentamento da verdade material. Tem aqui uma sustentação da recorrente que não houve fundamentação que embasasse a argumentação do ilustre julgador e que ele apenas reproduziu as alegações já trazidas em manifestação fiscal. Dito isso, eu elucido que, como de costume, eu faço aqui um quadro comparativo, onde eu trago os pontos da defesa que foram aventados em defesa administrativa e correlaciono com o enfrentamento que foi dado em sede de decisão da DTJ. E adianto aqui, não vou fazer a leitura, mas já está o voto lançado, que todos os pontos que identifiquei como nucleares, capazes de infirmar o lançamento fiscal, foi enfrentado em sede de decisão de DTJ. Então, nesse sentido, não identifico nenhum tipo de prejuízo, nem uma afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, e muito menos ao artigo 142 do CTN ou 34 do nosso regulamento. A primeira nulidade, então, eu conheço, mas nego o provimento. Em relação à segunda nulidade, trata-se sobre o auto de infração e não da decisão combatida do DTJ. O auto de infração seria impreciso, não traria a clareza necessária. A recorrente pontua que o que se percebe da presente autuação é a imprecisão e falta de demonstração dos fatos, tido como infracionais, o que fica claro da análise dos fundamentos ensejadores da lavratura do auto de infração, folhas 837. Não há qualquer explicação de como a fiscalização chegou à base de cálculo, o que demonstra falta de precisão e clareza no presente caso. Mais uma vez, ela traz o artigo 142 e o artigo 34 como infringidos no presente ponto. Bem, eu destaco aqui que, nesse caso específico,
é possível se verificar a existência de um relatório circunstanciado. E, a partir da medida que existe o relatório circunstanciado, junto com o núcleo infracional, fazem parte do motivo determinante do lançamento fiscal. O relatório pode ser verificado em folhas 767 a 770. E lá resta cristalino que as operações de compra de óleo diesel que foram realizadas pela recorrente foram consideradas simuladas. Eu faço aqui um destaque do item 6, onde se coloca que há uma resposta do próprio contribuinte, da hora recorrente. A contabilidade anterior alega que são documentos antigos e que já devolveram aos empresários tudo que tinham à época. Segundo consta, os pagamentos eram feitos à vista, em dinheiro, para o motorista que entregava a mercadoria. Infelizmente, não temos comprovantes solicitados. Tentei contato com o fornecedor, mas não tive êxito. Pontua ainda que foi inserido demonstrativos de cada item autuado, que basearam aqui tanto o fato gerador, como a base de cálculo e a alíquota que está sendo questionada como imprecisa. Faço destaques. Folhas 11 a 40, existe um demonstrativo. Folhas 41 ao 65, demonstrativo 2. Folhas 66, existe o anexo 1. Folhas 67, o anexo 2. Folhas 68 a 106, demonstrativo analítico do anexo 1. Folhas 107 a 111, o anexo 3. Cada qual correlacionado com a infração imposta recorrente, devidamente descrita no relato infracional e no relatório circunstanciado. Ainda, para fins de acompanhamento dos fatos descritos, houve aqui, por parte do AFR, a seguinte inserção de documentações: notas fiscais autuadas, ordem de serviço fiscal, resposta do contribuinte, registros fiscais dos documentos de entrada de mercadorias e aquisição, processo de cassação da eficácia da inscrição estadual, e consulta do cadastro do contribuinte da autuada. Me parece que, ao contrário do que se alega aqui nesse argumento de nulidade, o trabalho fiscal não é impreciso, não falta clareza e muito menos lastro probatório. Houve aqui o devido zelo e cuidado de toda a verificação e um ponto determinante: a nulidade, para que se concretize, é necessária a verificação de um prejuízo. E a partir do momento que existe a devida compreensão do fato jurídico, a sua infirmação, me parece que esse prejuízo não é configurado. Faço, portanto, análise dos pontos de mérito que foram trazidos. Nele é um elemento que costumeiramente aqui verificamos, o argumento da boa-fé do contribuinte, aqui do terceiro adquirente, súmula 509 do STJ, bem como o RESP 1148, 444 de Minas Gerais, que não é desconhecido aqui pelo Tribunal de Impostos e Taxas. Muito pelo contrário, em virtude da relevância desse tema, em sessão monotemática de 29 de 5 de 2012, trouxe ali um entendimento, inclusive à época da lavra do Dr. Argos Campos Ribeiro Simões, que é o nosso atual presidente aqui do tribunal, trazendo os requisitos necessários para a verificação dessa existência da boa-fé. Eu destaco aqui que dos requisitos trazidos, 2 são de implicação para o presente caso, que é o pagamento e a veracidade da compra e venda. Nesse sentido, a questão da declaração de idoneidade e publicação anterior, os 2 são, de fato, cumpridos no presente caso. Só que a observação dos requisitos precisam ser de caráter cumulativo e não isolado. Não sei se recordam, mas a própria recorrente, em uma das notificações, reconhece que os pagamentos eram feitos em pecúnia e entregue diretamente ao motorista, e não logrou êxito ao encontrar esses comprovantes. Nesse sentido aqui, até em virtude do volume de operações e o lapso temporal nele compreendido, me parece que os pagamentos não lograram êxito em sua comprovação. Pontua ainda que, em relação à demonstração da velocidade de compra e venda, a recorrente não acostou outros documentos que comprovassem a efetiva entrega das mercadorias, além da escrituração dos registros de livros de entrada e saídas, que foram anexados pelo próprio agente fiscalizador. Nesse sentido, me parece que esses 2 requisitos de caráter objetivo para a comprovação da boa-fé não foram aqui cumpridos. Portanto, em relação à aplicação do artigo 509, não ignoramos, muito pelo contrário,
mas é preciso o devido lastro probatório, que no presente caso não se analisa. Há um item 3.4, que é uma infração de caráter objetivo, de fato não tem cobrança de imposto nela. Eu pontuo que em relação a esse item não tem defesa em relação à questão de mérito dela. Esse item ele é versado de maneira específica para a aplicação do 527A do nosso regulamento, ou seja, aplicação de relevação ou a redução da multa. E, nesse sentido aqui, a recorrente requer essa aplicação, porque no presente caso ressalta que não existe fato jurídico com ausência, imputação de dolo, fraude, simulação, e que não resultou em falta de pagamento do imposto. Com razão, a recorrente nesse sentido, não temos esse núcleo infracional, muito menos a situação de falta de pagamento do imposto no item 3.4, mas sopeso que são requisitos necessários, mas não suficientes para a aplicação do 527A. Esse artigo, além dos requisitos de aplicação, ele requer os elementos de dosimetria para a sua efetiva possibilidade de aplicação no caso concreto. Em relação a esses elementos de dosimetria, não há nos autos cotejamento, nenhum tipo de trabalho de caráter a demonstrar desproporcionalidade do caráter sancionatório que foi colocado frente ao caráter infracional. Então, nesse sentido, por se tratar de elemento que insurge aí uma demanda probatória, a qual não existe nos autos, impossível também a sua aplicação. Eu verifiquei aqui que o contribuinte traz, em uma petição recente, folhas 888, entre alguns elementos e pedidos de reiteração de caráter de memoriais, um pedido expresso para aplicação da nova redação da súmula 10 do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu verifico também que o fato gerador aqui dos casos analisados, salvo engano, remonta à época de 2016. Nesse sentido, em virtude de todo o trabalho que já foi realizado, pela súmula que foi trazida, redigida inclusive em conjunto aí com a própria representação fiscal, para esses fins eu estou reconhecendo esse pedido aqui do contribuinte, de forma que o meu dispositivo, presidente, é para o conhecimento das alegações e no mérito parcial provimento apenas para a aplicação da nova redação da súmula 10 aos fatos geradores que assim forem pertinentes. Nesse sentido que o voto está registrado, presidente, eu fico aqui à disposição. Muito obrigado, professor Galderize. Coloco o processo em discussão. Senhor presidente, eu poderia fazer um comentário, por gentileza? Claro. Doutor Galderize, me parece que o doutor cometeu um equívoco quando o doutor fala em aquisição de óleo diesel. Não sei se eu estou com o voto correto aqui. Eu lembro que eu li óleo diesel mesmo. Você deve estar com o voto correto. Se foi, pode ter sido meu mesmo. Um pouquinho antes lá, quando você fala do relatório circunstanciado de folha 7, acho que 768 da fiscalização, na verdade são aquisições de medicamentos, né? Com exceção de um outro voto. Obrigado, viu, Pedro? Porque senão depois ele entra com retificação de julgado, aí já viu, né? Alterando aqui, mas vou precisar liberar no sistema também, presidente. Eu já liberei lá. Doutor Galderice, já que o senhor vai mexer nisso, se o senhor não se importar, eu sugeriria que o senhor selecionasse aí todo o texto e colocasse no tamanho 4, por exemplo, da letra, para facilitar a leitura, porque você tem que ter pena da gente. Quando novo já tinha problema de vista. Agora, além do problema de vista, ainda tem a vista cansada. Então...
Pedro, essa passagem que você viu foi no voto que está lançado ou foi no que estava enviado anteriormente do lançamento? Não, ele tá no que foi lançado agora. Posso procurar de novo. Faz uma pesquisa aí, um Ctrl F. Eu fiz, na minha não aparece. Então, deixa eu olhar de novo aqui, mas eu olhei aqui no sistema. Deixa eu olhar aqui de novo. Olha, doutor Galdir, está lá em... O parágrafo começa. Analisando o relatório circunstanciado de folhas tais, elaborado pelo... Entendeu? Vai estar... Para facilitar aí, ó, tem no... Encontrei, presidente. Achou? Achei. Alterado, presidente. Muito obrigado. Meus olhos agradecem. Processo ainda em discussão? Bom, se não há, então, inscritos, eu peço, então, às senhoras que confirme a presença para verificação do quórum de votação. Em votação? Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Ambrose Correia Comércio e Produtos Farmacêuticos Limitada, então, somente para limitar a taxa de juros, os juros de mora, a taxa Selic. Agradeço a doutora Tamires pela participação, pela realização da sustentação oral. E, seguindo, então, a sessão, vamos analisar o processo... Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutora Tamires. Bom dia para a senhora. Vamos analisar o processo 41.43.611. Trata-se também de um recurso ordinário interposto pela Autoneum Brasil Têxteis Acústicos Limitada. Eu sou o relator desse processo. Eu sou o relator desse processo. O voto já está disponível aí no sistema. Eu vou ler apenas as acusações e depois vou explicar o voto, porque é um caso bastante simples, na verdade, de documento idôneo. A autuada, ela é acusada de se creditar indevidamente de ICMS, no montante de R$ 270 mil, nas datas e valores especificados no demonstrativo, decorrentes da escrituração das notas fiscais, modelo 55, série 2, relacionadas relativamente à entrada de mercadorias do estabelecimento, que não atendem às condições previstas no item
nos itens 3 e 4, do parágrafo 1º, artigo 59 do RICMES, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. As notas fiscais discriminadas em demonstrativo anexo foram emitidas por GATSTAR Indústria e Comércio Limitada, declarada nula, cuja inscrição estadual foi declarada nula desde 9 de agosto de 2014, no procedimento administrativo regularmente concluído, GEDOC tal, por simulação de existência do estabelecimento ou da empresa. O autuado foi notificado a comprovar a efetividade das operações, tendo atendido a notificação. Os documentos apresentados em atendimento, contudo, não foram capazes de comprovar cabalmente as operações acobertadas pelos documentos fiscais, conforme apontado em relatos circunstanciados que acompanham a presente autuação. Essa, então, é a acusação. Trata-se de crédito indevido porque fundamentado em documentos inidôneos, né? O caso aqui é o seguinte: com relação a essa GATSTAR, a inscrição dela foi cancelada, anulada, porque ela, na verdade, ela não operava de fato, né? Ela servia apenas, né, como intermediária entre as ações, entre o verdadeiro adquirente das mercadorias e o verdadeiro vendedor, né? Então, ela não tinha, por exemplo, durante todo o período aí, ela era deficitária, né? Ela comprava mais do que vendia, né? Isso chamou a atenção do fisco e tal. E as aquisições dela eram todas também as supostas aquisições também eram de outros inidôneos, né? Outros contribuintes irregulares. E na verdade, o modus operandi dela era esse. Na verdade, ela só servia de intermediação entre o real vendedor e o real comprador, né? Ela não tinha... ela efetivamente só simulava essas operações, né? Ela nem comprava nem vendia na prática. Então, no processo está todo o procedimento de constatação de nulidade, né? Todo o procedimento está bem colocado lá, bem comprovado, coloca todas as empresas de que ela adquire, de que ela vende, que do ponto de vista, então, da GATSTAR, não há nenhuma, eu pelo menos não levantei nenhuma dúvida com relação à inidoneidade dessa empresa. Passemos, então, e o caso aqui, né, é exatamente esse, né, a Autoneum supostamente teria adquirido 2 produtos, né, da GATSTAR. E o que se percebe aqui, né, no processo é exatamente esse modus operandi, né? Na verdade, tudo aqui, todas as provas trazidas pelo contribuinte e tal, nos levam à conclusão de que a operação efetivamente foi realizada com uma tal de Marlboro, se não me engano meu, está aí no voto, que é a empresa que efetivamente negociou com a autuada, né? Com a conivência e conhecimento da autuada. Então, embora você tenha lá alguns e-mails da GATSTAR propondo preços e tal, mas você tem lá, você tem que... toda a responsabilidade... Houve, inclusive, uma reunião, né? A reunião que fechou a negociação, a própria Marlboro está oferecendo o preço, a mercadoria e assumindo a responsabilidade de entregas, né? Perante a Autoneum, né? Então, você tem lá uma ata de reunião, né? E eu coloco ali no meu voto, até coloca ali claramente que a reunião entre a Autoneum e a Marlboro. A própria ata da reunião, né, o síntese da reunião, já coloca que é uma reunião bipartite, né, entre a Autoneum e a Marlboro, que quem efetivamente produz, né, e forneceu as resinas que ela comprou. Aí vem lá a discriminação de preços, né? Bom, a Autoneum oferecendo preço diretamente, né? Olha, desculpa, é o contrário, né? A Marlboro oferece tais produtos a esses preços, que são exatamente aqueles preços que no dia anterior a GATSTAR tinha enviado para a Autoneum, né? Para a autuada.
nessa ata também fala, olha, a Marlboro vai, a Altoneu se compromete a mandar a amostra para a Marlboro. A Marlboro vai analisar. Se a Altoneu quiser alguma mudança, né, para baratear custo de material, a Marlboro vai se compromete a analisar, né, entendeu? Aí lá, a Gatstar só chega lá e assinando lá embaixo, duas pessoas assinando por essa Gatstar. Ou seja, ela não assume na verdade, nenhum compromisso, né? De maneira que também, né, não, mas a Marlboro a Gatstar foi intermediária. Pô, mas ela está vendendo pelo preço, né? Qual a vantagem que teria na negociação se o preço que a Gatstar está oferecendo para a Autuada é o mesmo que a Marlboro está oferecendo para a Autuada, né? E continue aí, né? Por exemplo, a Gatstar ela é representada supostamente nessas negociações por duas pessoas, Walter Carmona e um outro Carmona, né? Dois Carmonas, que não são sócios, né? Nunca constaram do quadro de sócios, administradores da Gatstar. Não há, e também não há nos autos nada que ligue essas pessoas à Gatstar, né? E, por fim, né, para mostrar exatamente a participação efetiva da Autuada nessas operações, né, nesse esquema todo, quando a Autuada pede, né, para a Gatstar, né, para um dos Carmonas, né, que seria representante da Autuada, pede os dados cadastrais, documentos da Gatstar, estranhamente quem manda esses documentos não é a Gatstar, é a Marlboro, né? É o representante da Marlboro que manda toda a documentação, se integra, né? Manda inclusive dados confidenciais, faturamento da Gatstar, né? Então, mostrando exatamente, ilustrando que, no caso em análise, é exatamente a mesma situação que já havia sido apurada lá no procedimento de nulidade da Gatstar, né? Então, esse é o cenário fático, né, que é colocado, as provas. Então, eu vou ler aqui do meu voto só essa parte da análise das provas, porque os demais argumentos vocês já conhecem o meu posicionamento qual que é, né, com relação à retroatividade da declaração de idoneidade e tudo mais. Então, vou ler aqui somente alguns parágrafos. E vamos lá, então vamos entrar lá do parágrafo. Embora tenha efetuado consulta sintética, que na verdade essa consulta sintética ela não foi, né, sou levado a crer que não foi nem ela, não foi nem a Autoneum que fez essa consulta, né? Essa consulta ao Sintegra foi aquela que a própria Marlboro mandou, né, mandou para a Autoneum. Mas vamos considerar que foi ela que fez essa consulta, né? Então, embora tenha efetuado consulta ao Sintegra em data anterior às operações aqui discutidas, as folhas tais, essa é inútil para demonstrar que a empresa estava então habilitada, pois nela há a expressa advertência de que não vale como certidão de efetiva existência do contribuinte consultado. Também as consultas ao Serasa e CNPJ não têm relevância para o caso, pois a existência formal do contribuinte não prova sua existência de fato e, principalmente, não o autoriza a praticar operações de circulação de mercadoria, autorização sujeita à regularidade fiscal perante o Estado, né? Que também esses documentos, né, a consulta ao Serasa, a CNPJ também foram enviados lá por... minto, com relação ao Serasa não está claro quem fez essa consulta, se foi o próprio contribuinte ou se veio lá no pacote de documentos enviados pela Marlboro. E passando então aqui a análise dos pagamentos, né, que os pagamentos quase todos têm lá alguns 2 ou 3 em que os boletos foram pagos supostamente pagos para essa Gatstar, mas quase totalidade foram feitos para fundos de investimentos e tudo mais. O que, para mim, também não é prova do pagamento, como eu vou colocar mais para frente. Continuando, então.
Também o pagamento das operações não pode ser comprovado pelos documentos apresentados, as folhas tais, pois foram feitos, em sua maioria, a terceiros estranhos às supostas operações comerciais. Tá? Aqui eu cito alguns: MR Fundos, Federal Investimentos, FIDC, Via Invest, etc. O fato de a Gatstar figurar como beneficiário final em alguns dos boletos bancários nada comprova, pois tal informação é preenchida unilateralmente pelo usuário do sistema Sispag, sem qualquer comprovação de terceiros e não é submetida à análise de consistência. Esses documentos comprovam apenas o pagamento de um título, mas não se sabe a quem, pois a autuada não trouxe os boletos bancários que permitiriam identificar o real favorecido dos pagamentos efetuados. Nem mesmo autorização ou ordem para pagamento a terceiros foi trazida pela autuada. É certo que a lei não exige sua anuência para a cessão de créditos, mas é igualmente certo que ela não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. E aqui eu cito o artigo 290 do Código Civil. Né? Ora, se é verdade que devia a Gatstar, teria se acautelado para não pagar a outrem o quanto devido, sob o risco de não ter reconhecido seu pagamento. Assim, não há um único documento nos autos que comprove um pagamento à empresa supostamente vendedora. E continuo. Ao aceitar os documentos fiscais sem as informações relativas ao transporte, a recorrente efetivamente contribuiu para ocultar o real fornecedor das mercadorias, impedindo o fisco de rastrear sua origem. Além disso, os e-mails juntados demonstram que, desde o início, as negociações se deram com a empresa Marbol Resinas, folhas tais, o fornecedor das mercadorias. Vê-se desses documentos que a Gatstar não teve nenhuma participação efetiva nos acordos comerciais, servindo apenas de intermediário, uma figurante, na verdade, sem assumir qualquer responsabilidade perante a recorrente. Observa-se aqui a mesma conduta de simulação de operações observada e comprovada pelo fisco no processo de cassação de sua inscrição estadual. Vejamos. Em primeiro lugar, nesses e-mails, a Gatstar foi supostamente representada por Valton Carmona e Marco Carmona, que não figuram como sócios dessa empresa. Não há nos autos nenhum documento que demonstre a relação entre estes senhores e a empresa irregular. Em segundo lugar, quando a autuada solicita a Valton Calmon os dados cadastrais da Gatstar, não foi esse que respondeu o e-mail e enviou os documentos, como é de se esperar, mas o senhor Paulo Lopes, da Marbol Resinas. Foi esse último que remeteu ao comprador os documentos da suposta vendedora, inclusive aqueles contendo informações confidenciais. E aqui eu cito, não, que ele enviou o cadastro de clientes, cartão CNPJ, certidão estadual, certidão federal, faturamento 12 meses, se integra. Por fim, a folha 188, encontramos uma ata de reunião que, apesar de conter as assinaturas dos dois supostos representantes da Gatstar, foi realizada entre a Autoneum e a Marbol, como expressamente consignado em seu título. Nesse documento, a empresa Marbol propõe diretamente à Autoneum os preços e condições para fornecimento de seus produtos, preços esses coincidentes com aqueles oferecidos pela Gatstar no dia anterior. Também toda a operacionalização das operações, como entrega das mercadorias, análise de amostras e alterações na composição dos produtos, foi acertada diretamente entre aquelas empresas sem a participação dessa. Conclui-se desses fatos que a autuada efetivamente negociou com outra empresa as mercadorias que diz ter recebido da Gatstar, que atuou apenas como intermediária na simulação de tais operações. Concluindo, não encontro nos autos elementos que caracterizariam a boa-fé da recorrente, na esteira da jurisprudência da Câmara Superior desse egresso tribunal. E aqui, então, senhor, essa é a matéria, a análise da matéria de fato, né? As demais são as demais argumentações são de direito, você já conhece, a retroatividade, a questão que o próprio fisco que teria autorizado a impressão a emissão dos documentos fiscais, né, e o caráter confiscatório da multa. Todos esses argumentos que eu afasto, então, com o entendimento que os senhores já conhecem. E, por fim, há um pedido da própria representação fiscal de aplicação da nova redação da súmula 10, né, que eu estou acolhendo, de maneira que a conclusão do meu voto é
pelo conhecimento do recurso ordinário e parcial provimento, para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Bom, senhores, esse é o meu voto. Deixa eu só registrá-lo aqui e coloco, então, para debate e apreciação dos senhores. Nenhuma manifestação? Eu peço, então, que os senhores confirmem presença. Em votação? Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso da Autoneum Brasil Têxteis Acústica Limitada, apenas para afastar, para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Dando continuidade, então, à sessão, vamos para o último processo de pauta, o processo número 41.44.339, trata-se também de um recurso ordinário interposto pela TEPS, Reciclagem de Materiais Beneficiados Limitada. A relatora desse processo é a doutora Raquel Arumi Iwase, a quem eu passo a palavra para que ela apresente. Não há pedido, de sustentação oral. Eu passo então a palavra à doutora Raquel para que ela apresente o seu voto. Doutora Raquel, fique à vontade. Bom dia a todos novamente. Este caso aqui, inicialmente, envolvia 9 acusações fiscais, foi um auto de infração lavrado com 9 itens, porém a defesa apresentada pelo contribuinte contestou apenas 3 deles, que são os itens 2, 3 e 8, que referem-se a acreditamento indevido em razão da inidoneidade dos remetentes das mercadorias. Então, a DTJ, quando se deparou com essa situação, determinou o apartamento das demais acusações fiscais que não foram defendidas e prosseguiu com a análise da defesa para esses 3 itens. Em relação a esses 3 itens, a DTJ julgou procedente os lançamentos, e o recorrente interpôs recurso ordinário, objetivando a reforma da decisão recorrida e também se limitou a contestar a decisão recorrida em relação aos 3 itens e nada mencionou a respeito da determinação para que fossem apartados os outros itens que não foram defendidos. Então, o recurso ordinário atende aos requisitos de admissibilidade, por isso dele tomo parcial conhecimento. Não estou conhecendo do recurso em relação aos argumentos de inconstitucionalidade, que são referentes à violação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco, em relação aos juros de mora e às multas aplicadas, tendo em vista a vedação legal do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Bom, o recurso repisa todos os argumentos constantes da defesa sem enfrentar o fundamento da decisão recorrida, o que torna o apelo deficiente por afrontar o princípio da dialeticidade recursal. Logo de início, eu não acolho o argumento dos efeitos retroativos da declaração de inidoneidade das empresas emitentes das notas fiscais, com fundamento no artigo 21 da Lei 6374 de 89, e aí eu transcrevo o dispositivo. O fato de terem sido emitidas notas fiscais eletrônicas previamente autorizadas pela Cefaz de São Paulo em nada altera os efeitos da inidoneidade declarada, pois a mera
autorização para emissão dos documentos fiscais, não assegura a idoneidade do emissor ou convalida informações neles contidas, assim como a simples inscrição não assegura a regularidade do contribuinte. É o que estabelecem os artigos abaixo transcritos. Eu transcrevo o artigo 26 do regulamento e o artigo 10 da portaria CAT 162 de 2008. Portanto, o lançamento não foi lavrado com erro, vício ou com base em mera suposição. Tampouco a fiscalização espera alguma mediunidade do contribuinte quanto à declaração futura da inidoneidade do fornecedor. O recorrente ele alega no seu recurso que a fiscalização esperava dele um poder mediúnico em relação à declaração de inidoneidade dos emissores. Então, por isso eu menciono aqui, refuto esse argumento da mediunidade. Consoante consignado pela DTJ, as empresas remetentes emissoras das notas fiscais tiveram suas inscrições estaduais declaradas nulas, que são as empresas ERL e TRG, em suas respectivas unidades da federação. E a Green Smart e a Embrapet pelo próprio Fisco Paulista, ambas objetos de processo administrativo de operação de inidoneidade dos seus documentos fiscais. A inidoneidade dos documentos emitidos pela empresa Embrapet decorreu da simulação de estabelecimento e simulação do quadro societário da empresa. Então, a inscrição estadual foi declarada nula desde março de 2013, conforme folhas 590. De acordo com o PCN instaurado, foram identificados indícios de que o sócio é laranja, e não foi comprovado o endereço inicial da empresa, que inicialmente era o endereço do presídio em Sorocaba. E no endereço atual foram encontrados apenas um pequeno estoque de tampas e uma empilhadeira, sem computador ou impressora. Ademais, o único funcionário que estava no local, quando da diligência, relatou desconhecer onde as notas fiscais eram impressas. A inscrição estadual da empresa Green Smart também foi declarada nula por simulação do estabelecimento, em julho de 2020, com efeitos desde abril de 2017, conforme folhas 299, e de acordo com o PCN instaurado, eu transcrevo um trecho do PCN. O recorrente argumenta que agiu de boa fé e faz menção às notas fiscais eletrônicas no intuito de comprovar a veracidade das operações, a declaração de inidoneidade que ocorreu posteriormente às operações, a apresentação de DANFs durante a fiscalização, o que substituiria, a seu ver, a consulta ao Sintegra e aos pagamentos aos fornecedores. O creditamento indevido do ICMS, decorrente de aquisições de mercadorias ou de prestação de serviços consubstanciados em documentos fiscais emitidos por empresas inidôneas, fraudulentas, simuladas, já foi reiteradas vezes decidido por este egrégio tribunal e em linha com o entendimento do STJ, no recurso especial 1.148.444 de Minas Gerais. E aí eu transcrevo a ementa deste precedente do STJ. O entendimento supratranscrito deu inciso à súmula 509 do STJ, que assim dispõe. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Então, trata-se de entendimento que acomodou a não cumulatividade do ICMS com as situações em que o contribuinte é adquirente de boa-fé, condição essa que requer comprovação. Logo, não obstante a redação do artigo 23 da Lei Complementar 87 de 96, o artigo 59, parágrafo 1º, item 3, e do artigo 61, parágrafo 1º, ambos do regulamento, os quais prescrevem que o creditamento poderá ser levado a efeito desde que o imposto anteriormente cobrado esteja destacado em documento hábil, mesmo em se tratando de documento emitido por empresa declarada inidônea, se restar comprovada a condição de adquirente de boa-fé, o crédito poderá ser mantido. Por isso, o STJ anuiu com o creditamento de ICMS relacionado com os documentos fiscais inidôneos levado a efeito por contribuinte adquirente de boa-fé, por entender que este não pode ser apenado por eventual irregularidade do remetente, mas desde que demonstrada a veracidade da compra e venda, que a declaração da inidoneidade seja posterior à celebração do negócio jurídico, que haja comprovação de que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade fiscal do remetente e que exista prova do pagamento às empresas emitentes das notas fiscais declaradas inidôneas. E como bem já nos lembrou aqui o conselheiro, o juiz Dr. Calderize, esses requisitos são cumulativos. Assim, alinho-me ao entendimento segundo o qual a regularidade ou não do creditamento do imposto, em situações como a do presente caso, depende de uma análise casuística das provas apresentadas.
Ao confrontar as datas da emissão de documentos fiscais impugnados com a data da cassação da inscrição estatal das empresas emitentes, tem-se que a cassação ocorreu posteriormente às emissões. Entretanto, a recorrente não apresentou tratativas mantidas à época com as empresas fornecedoras, a fim de comprovar a veracidade das operações de compra e venda. E aí eu transcrevo um trecho da manifestação fiscal, as folhas 677, que é bem elucidativo. A legislação não impõe o dever de fiscalização aos contribuintes ou que estes tenham qualquer mediunidade sobre o futuro, mas tão somente que se acautelem adotando medidas mínimas de controle acerca da verificação da regularidade daqueles com quem negociam, nos termos do artigo 22A do regulamento, e aí eu transcrevo o dispositivo. Para tentar demonstrar sua boa-fé, o recorrente apresentou consulta realizada ao Sintegra no ano de 2019 e 20, e apenas em relação à fornecedora TRG, Comércio e Reciclagens de Sucata, Zeirelli, conforme folha 194 a 217. No entanto, essas consultas são posteriores à emissão das notas fiscais relacionadas às folhas 27 a 42, objeto do auto de infração. O recorrente também não apresentou os comprovantes de pagamento do preço das mercadorias supostamente adquiridas, tampouco extratos bancários para comprovar a eventual movimentação e quitação das aquisições. Dentre os comprovantes de pagamento que foram apresentados, que estão as folhas 60 a 193, diversos não correspondem ao valor das notas fiscais, como, por exemplo, os documentos de folhas 60, 63, 70, 159 e 160. Constata-se ainda que alguns comprovantes estão rasurados, como os de folhas 89 e 182. Apesar das alegações apresentadas pelo recorrente, as multas foram aplicadas em conformidade com a legislação tributária estadual, de acordo com o artigo 85 da Lei 63/7489, e não houve aplicação de multa de 200%, conforme se constata do DDF, as folhas 06 a 08. Portanto, com base no todo acima exposto, a boa-fé do recorrente não restou comprovada. Conheço parcialmente do recurso ordinário, para no mérito negar-lhe provimento, devendo ser mantidos os créditos tributários objeto do recurso, que são os itens 2, 3 e 8. Este é o meu voto, presidente. Fico à disposição dos colegas. Obrigado, doutora Raquel. O processo está em discussão. Senhor presidente, a gente está em julgamento só os itens 2, 3 e 8, né? E me parece que no item 8 aqui foi aplicado o 85A, né, que é o percentual lá do valor das saídas e entradas em fração que não tem cobrança de imposto. E então é esse 85, eu estou olhando aqui do quadro 1, né, o demonstrativo de débito fiscal, DDF. Então esse 85.13717 é o 1% do valor das entradas e saídas que ele coloca aqui no valor total das operações. E me parece que esse valor vai ser corrigido, né, porque esse valor é considerado aplicado a partir de 30/4/17. E aí teria, então, a aplicação da nova súmula 10. Não sei se de repente eu tô enganado aqui, gostaria da opinião dos senhores, mas me parece que teria que aplicar a nova súmula 10, seria um provimento parcial, e como a autuada faz esse questionamento, pelo menos de forma genérica, no recurso ordinário, então eu pediria para que fosse aplicada a nova súmula 10 e desse um provimento parcial. E o item 8 no DDF, me parece que vai pegar fatos geradores anteriores a 1/11/17, né? Doutora Raquel, a senhora gostaria de... Eu olhei agora isso aqui. Doutor Pedro, o que você está dizendo é que a multa foi a multa do item, porque o item 8 é só de multa, né? Isso. Ela seria atualizada, porque ela tem fatos geradores, acho que alguns fatos geradores anteriores a novembro de 17. Isso, e exatamente. Esses fatos seriam atualizados impactados pela súmula Nova 10. súmula 10, isso, exatamente. Tá certo. Não, de minha parte, não há nenhuma objeção, eu faço sim esse ajuste. Eu já habilitei, então, a edição do voto.
Então, enquanto a doutora Raquel redige, eu vou só pedir licença para pegar um copo d'água ali. Tá bom? Já retorno. Doutor Pedro, dá uma olhadinha lá, por gentileza. A ementa, ela fica, dependendo de onde a Pois é, ela gente está olha, cobrindo, né? Tá ela horrível fica, de avaliar, né? Mas eu tem, ajustei a ementa também. tem que olhar dentro do processo. Principalmente Eu acho que eu Perfeito. preciso. Eu só não coloquei na ementa a aplicação da súmula 10, revisado. Você deu provimento parcial, só não disse por que na ementa, né? Preciso, será, colocar? Não, acho que não. No dispositivo eu coloquei. No dispositivo tá correto. Eu acho que para mim é suficiente. Obrigado, doutora. Tá bom, então.
Doutora Raquel ainda está redigindo? Já incluí lá, presidente. Já. Ele também já avaliou. Parcialmente provido, parcialmente conhecido. Muito bem. Bom, alguém tem alguma manifestação? Não havendo, então, intervenções, eu peço aos senhores que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, o recurso ordinário apresentado pela TEPIX, Reciclagem de Materiais Beneficiados Limitada, foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Com isso, concluímos a pauta de hoje. E agradecer, então, a presença e a participação dos senhores na sessão. Dou por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 9 de novembro de 2022. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação.